Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Gersinho, me fala como é que eu estou hoje de câmeras. Eu achei que ia ganhar mais uma câmera, ele falar que eu tenho só 3 agora. Agora só tenho... Tudo bem, Gersinho? Gerson Pimentel, um dos grandes cinegrafistas que esse estado já teve. Aliás, do Grupo Gazeta, né? Nosso querido Gersinho. Eu falo assim, ele está achando que eu estou querendo dinheiro emprestado, mas não é. Eu gosto muito do Gersinho e é um amigo, dos grandes amigos que eu tenho aqui no Grupo Gazeta. A opinião está começando nesse instante. Hoje vamos falar de educação pública, notadamente aquela que é aplicada no município de Cuiabá, não é? O Amaury está aqui, o Amaury Fernandes já esteve, inclusive, com a gente, falando, só que isso há 5, 6 meses atrás, muita coisa, pelo que eu levantei, está acontecendo, inclusive, não é? E eu quero esmiuçar isso. Eu, professor Lorenberg, e você que está assistindo, a gente vai levantar um pouco mais sobre a política educacional, a aplicação das políticas públicas no âmbito da educação aqui em Cuiabá. Então, o Amaury está aqui. Fique bem à vontade, caso você queira interagir com a gente, perguntas por WhatsApp, não é? Ou sugestões, 99932-2529. Então, confirmando mais uma vez, secretário de Educação de Cuiabá, Amaury Fernandes, que está aqui com a gente aqui. E eu fiquei até, de certa forma, lisonjeado, porque eu liguei para ele. E de bate-pronto, liguei hoje, de bate-pronto já, não, vou sim, pronto, e está aqui, porque ele entende a importância de prestar contas. Mas, Paulo, prestar contas a quem? A você, ao professor Lorenberg, que é muito exigente, enjoado, que ele pega os papéis dele ali, acaba pesquisando até a última geração do cara? Não, prestar conta para o povo, para aquele que votou e que exige resultados, né? Então está aqui o nosso secretário de Educação para falar um pouco mais sobre educação aqui em Cuiabá. Professor Lorenberg Alves, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, você que é a razão maior do nosso programa, boa noite, obrigado de verdade por estar conosco aqui no programa Opinião. Eu vou perguntar, secretário, para começar aqui, eu tinha notado um monte de coisa, rapaz, e eu vou perguntar, evidentemente, porque daqui a pouco a gente está virando o ano e logo vem aquela preocupação com o início do ano letivo, né? Só que antes de falarmos disso, eu quero que você, nesse começo de programa, nos passe um balanço daquilo que foi possível, porque o glorioso Abílio, quando eleito, já tinha traçado isso, inclusive, em plano de governo, propostas de governo, e que colocaria em prática. Paulo, você vai cobrar? Não está muito cedo para cobrar? Não, não está muito cedo para cobrar. Tá, a gente perguntar não ofende, não é? O que já foi possível colocar em prática daquele plano que foi, daquelas propostas que foram colocadas no que diz respeito à educação aqui no município de Cuiabá, educação básica, por exemplo, a questão dos prédios, a questão física dos prédios, enfim. Boa noite, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Paulo. Professor Lorenberg, é sempre um prazer estar com vocês aqui para falar de educação. E como você bem disse, acho que é muito importante nós prestarmos conta do que foi possível fazer nesses 11 meses da gestão Abílio, 8 meses que eu estou na pasta, e da primeira vez que eu vim aqui para falar sobre isso, nós falamos de algumas iniciativas que nós estávamos colocando em prática. E hoje é muito bom poder chegar aqui e falar dos resultados que nós já conseguimos com essas ações. Primeiramente, na área pedagógica. Nós tínhamos muitas crianças na classificação de resultado de aprendizagem abaixo do básico. A classificação normal é abaixo do básico, básico, adequado e avançado. O que nós conseguimos? Fizemos uma grande força-tarefa e colocamos aulas de reforço, aulas a mais de português e de matemática e fizemos a avaliação somativa,
que aquela que a gente faz agora no final do ano para entender o resultado, e nós ficamos muito felizes. Conseguimos que as crianças que estavam abaixo do básico, a grande maioria, eram mais de 70%, viessem para o nível adequado e para o nível avançado. Só entender, abaixo do básico, para quem está em casa... É que não sabe nem ler. Que não sabe nem ler. Exatamente. Que está lá, que está meio que patinando. Está no terceiro ano, e... por exemplo, estava no terceiro ano e não conseguia ler. Estava no quarto ano e também não lia. Olha só. No quinto ano e também não lia. E isso não é dado nosso, isso é dado oficial do CAED, que é o órgão fiscalizador que aplica as avaliações da Universidade Juiz de Fora pelo MEC. Então o CAED indicou isso no início do ano. E com essa força-tarefa, nós conseguimos recuperar a alfabetização das crianças e a aprendizagem das crianças. Que caminho que foi feito para chegar a essa evolução ainda? Que está em curso, e a evolução está em curso. E não vai parar esse ano, vai ter que continuar o ano que vem, porque não são as crianças só desses anos que precisam dos anos finais. A gente precisa recuperar desde a alfabetização. Para isso nós também fizemos, e no primeiro programa que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu falei, na educação infantil, que é a base de tudo, nós já estamos agindo. Colocamos material pedagógico, metodologia montessoriana avançada para os nossos profissionais, as TDIs, e conseguimos evoluir também na educação infantil. Qual é a preocupação? A criança de 4, 5 anos precisa estar pré-alfabetizada para chegar no momento da alfabetização e ter um aproveitamento muito melhor. Isso tinha sido deixado de lado. Então, com esses com essas duas ações na área pedagógica, nós conseguimos recuperar a alfabetização e vamos continuar fazendo isso ao longo dos próximos anos, para que a criança que está hoje no terceiro ano, recuperada que está agora, consiga evoluir ainda mais no quarto e no quinto ano e vá para a rede estadual no sexto ano muito melhor preparada. Esse é um grande desafio que nós já vencemos, uma grande etapa que foi esse início de recuperação e vamos continuar fazendo isso. Outra coisa importante, Paulo, esse ano nós tivemos a prova do SAEB, que é aplicada pelo governo federal e que determina a nossa pontuação no IDEB. Lógico que o resultado vai ser divulgado só o ano que vem, mas já tivemos uma evolução super importante, que foi o índice de participação das nossas escolas. Nós tínhamos notas muito limitadas, porque nossas escolas não conseguiam atingir 80% de participação nas provas. Nós conseguimos, com uma grande mobilização da rede, e aqui cabe o nosso agradecimento às equipes gestoras das nossas escolas, aos professores, e nós passamos de 82% de participação dos nossos alunos na prova do SAEB. Se o resultado vai melhorar, é uma outra questão. Eu acho difícil a gente crescer muito ou crescer, porque nós estamos muito abaixo da média ideal. Mas se Deus quiser, e com o esforço de toda a nossa rede municipal, nós vamos melhorar também no SAEB. Então, em nível pedagógico, nós conseguimos equalizar a rede, melhoramos o resultado e vamos continuar melhorando com sala de reforço, força-tarefa em português e matemática e metodologia de ensino também na educação infantil. Que ótimo. Houve um tempo que a fase inicial mesmo, que você falou agora há pouco aí, que não é a prézinho que fala mais, como é que é? É o G4 e o G5, 4 anos e 5 anos. Que as creches, né, serviam mais como um hotelzinho, assim, não havia aplicação de nenhum tipo de iniciativa de alfabetização, né, de pré-alfabetização, que nem você falou. E agora parece que já está tendo isso. Exato, colocamos metodologia, o programa se chama Programa Contagie, é um material pedagógico desenvolvido especialmente para as crianças de 0 a 5 anos. E o melhor de tudo, estamos reconhecendo a prática das nossas TDIs, as técnicas de desenvolvimento infantil. E estamos atendendo, o projeto de lei já está na Casa Civil e vai seguir para a Câmara Municipal. Estamos transformando as nossas técnicas de desenvolvimento infantil em professoras de educação infantil, com muita justiça. Todas são graduadas em pedagogia, todas atendem da melhor forma possível as nossas crianças ali logo na primeira infância. E agora, ainda nesse mês, a Câmara deve analisar e se Deus quiser, votar favoravelmente. As TDIs passam a ser PDIs. Isso melhora muito a qualidade e o reconhecimento das nossas profissionais.
Atenção você que é TDI, que está aí preocupada, principalmente preocupada, que a maioria é mulher, com essa situação aí. Mas o que vai acontecer? A prefeitura até sinalizou que ia reconhecer, que transformar em lei, não vai. O secretário, a Mauri, está dizendo aqui que esse mês a proposta que está sendo discutida lá na Casa Civil, com o pessoal na prefeitura, vai ser encaminhada para a Câmara. O Legislativo vai votar e, pelo bom senso que a gente tem observado ali, deve aprovar, porque essas pessoas são merecedoras e a tendência é dar um salto, inclusive, na qualidade, porque elas vivem aquela coisa dos olhos brilharem quando você fala alguma coisa, quando você defende alguma coisa. No caso delas, elas vivem, elas transpiram isso aí, né? E isso acaba refletindo no resultado. Eu vou chamar meu caríssimo professor para a conversa, por favor. Secretário, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Obrigado. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, em especial para falar sobre a educação escolarizada. A meu juízo, e o senhor provavelmente deve concordar comigo, que devemos falar sobre a educação escolarizada todos os dias, né? Mas, infelizmente, nós não temos um programa para tratar da educação sempre, todos os dias. Mas, secretário, é muito bom tê-lo aqui mesmo. Na vez anterior que o senhor esteve aqui, aliás, foi até uma pergunta que eu fiz ao senhor a respeito da estrutura da educação municipal, o senhor me disse, naquela oportunidade, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija sempre, de 12 prédios escolares que não tinha mais como recuperá-los. Teriam que demoli-los e depois construir novos prédios. A minha pergunta está exatamente nessa direção, secretário. Está planejado, ou está em planejamento a demolição daqueles 12 prédios ou ainda não está em planejamento? E quando que começa, de fato, a reconstrução? Ótima pergunta. Infraestrutura é um problema seríssimo. Ter uma ambiência adequada para os nossos estudantes é fundamental. Eu me sinto incomodado, inclusive, Lorenberg, de trabalhar todos os dias no ar-condicionado e saber que nós temos diversas crianças, milhares, passando calor nas nossas salas de aula. Mas não adianta chorar aqui o leite derramado, como dizia a minha avó. Nós vamos resolver o problema. Para resolver isso, sim, nós temos 12 escolas que nós precisaremos demolir os prédios e fazê-los novos. No ano que vem, nós começaremos a licitação e começaremos a fazer isso. Tem uma dessas escolas, que é Antônio Valentim, que é uma creche, que nós já estamos providenciando a demolição para janeiro. Todas as demais devem começar as obras no ano que vem. Mas essas obras ainda demoram, em média, 1 ano e meio, 2 anos. Começando o ano que vem, nós devemos ter essas 12 unidades prontas no final de 27 ou início de 28, para o ano letivo de 28. Isso é muito importante que a gente fale com clareza, que senão fica parecendo que nós vamos fazer um milagre. E o milagre não existe, porque nós precisamos ter verba, investimento, não só necessários para tocar o dia a dia da educação, mas para esse investimento em infraestrutura. Mas também, como eu disse naquela última vez, nós estamos investindo agora numa manutenção emergencial. Já estamos em 38 escolas. Fazendo o quê, professor? Manutenção nos telhados, porque vocês se lembram, no início do ano chovia muito mais interna do que externamente nas escolas. Então nós estamos mexendo nos telhados, fazendo forro, fazendo a climatização dessas escolas, com fiação nova e posto de transformação. Para os nossos amigos que estão em casa, o que significa isso? A escola pode ter até o aparelho de ar-condicionado, mas ele não funciona ou queima porque não tem um transformador, que a escola deve ter, suficiente para suportar a carga daqueles aparelhos de ar-condicionado. Então nós estamos agora, só para o telespectador ter uma ideia, cada posto de transformação desse numa escola, que é um transformador de 112 kVA, custa R$120 mil. Só o posto, sem contar a reforma da fiação interna, trocar o forro e colocar os aparelhos novos de ar-condicionado. É isso que nós estamos fazendo agora. E vamos incluir nesse pacote emergencial a pintura interna e externa. Porque uma casa pintada dá aquela sensação de limpeza, de ordem, e isso a gente precisa muito.
E o mais interessante ainda, o prefeito Abílio já comunicou no último final de semana a compra que nós estamos fazendo desses equipamentos necessários para novamente mobiliar as unidades que estão com problemas de móveis muito antigos, falta de bebedouro, ar-condicionado antigo que só dá manutenção. E nós estamos comprando agora praticamente 1.000 aparelhos de ar-condicionado, mais de 20 mil conjuntos escolares novos, a carteira escolar, mais de 500 bebedouros para colocar nas escolas públicas. Tudo isso vai chegar agora no depósito da SME ainda neste mês de dezembro e nós vamos começar o ano reequipando as escolas. Então, para lembrar pais e mães, infraestrutura é fundamental, nós não vamos sossegar enquanto nós não colocarmos a climatização completa em todas as escolas e o equipamento mínimo para que a gente tenha uma ambiência decente para os alunos de Cuiabá. Isso é promessa do prefeito Abílio e nós já estamos fazendo. Olha só, a propósito, não é? Estamos em dezembro, essa questão da climatização e também da própria das reformas em si, primeira pergunta, o ano letivo de 2025 termina quando, exatamente? 19 de dezembro. É aí que eu queria chegar. 19 de dezembro. De 19 de dezembro até o início do ano letivo de 2026, que começará em fevereiro? 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Há tempo suficiente para terminar essas reformas, instalar os aparelhos de ar-condicionado? Todas serão contempladas com ar-condicionado? Todas as escolas serão contempladas? Se não, quais serão? E qual que é a estimativa para se ter a totalidade de 100% dela? Porque isso influencia, inclusive, no rendimento das crianças, né? E para garantir que o telhado será todo reformado, para que estamos começando a época das chuvas. Quer dizer, para não termos de novo que noticiar aqui que chove mais dentro do que fora. Você acha que desse 20 de dezembro de agora até 1º de fevereiro, é possível entregar tudo isso? Não. Respondendo objetivamente, Paulo, e falando a verdade para os nossos telespectadores, não é possível. O que nós vamos conseguir entregar até o dia 2 de fevereiro? 25 escolas com a manutenção emergencial realizada, que significa telhado consertado, fiação consertada, aparelho de ar-condicionado funcionando e pintura interna e externa. As demais, nós temos um planejamento para que isso aconteça ao longo do próximo ano. Eu não consigo e não tem nem mão de obra disponível para pegar 1.000 aparelhos de ar-condicionado e instalar em 150 escolas, por exemplo. Não existe isso. Nem construtora para fazer a mudança do telhado, fazer a manutenção como a gente gostaria. Tanto é que eu recorri até ao credenciamento da Secretaria de Estado do Planejamento, com o secretário Basílio, que está nos ajudando demais nisso. A gente tem que agradecer muito o apoio do governador Mauro Mendes, do vice-governador Otaviano Pivetta, do secretário Alan Porto, do secretário Basílio, que o Estado tem dado o apoio que a gente precisa para poder acelerar essas intervenções. Então, a gente aqui quer deixar muito claro, pai e mãe, ainda no ano que vem nós vamos sofrer, sim, com alguns problemas de falta de climatização, falta da ambiência que a gente gostaria que as escolas tivessem, mas nós vamos recuperar, sim, o tempo perdido até o final do próximo ano. Em praticamente todas as escolas nós teremos ar-condicionado e móveis novos, uma ambiência digna para os nossos alunos e para os profissionais de educação. Então, pelo que você está dizendo, secretário, há, ainda que não haja garantia de que todas já terão o início do ano de forma climatizada, mas há um cronograma para que paulatinamente ao longo do ano, as escolas recebam seus aparelhos de ar-condicionado. Exato. Nós temos aproximadamente 120 escolas, do total de 172, que precisam de aparelhos novos. Nós vamos começar a distribuir esses aparelhos já a partir de janeiro, de início de janeiro. Em alguns casos em que a fiação tem condições de aceitar o aparelho, a própria escola vai receber o aparelho e vai instalar. Em casos que a fiação não aguente, nós teremos que esperar a intervenção mais complexa para mudar a fiação e colocar o posto de transformação. Mas eu garanto, até o final do próximo ano, todas as escolas climatizadas em Cuiabá. Tá aí, portanto, eu fico agoniado com isso aí, porque aqui dentro, aqui, às vezes a gente fica com calor, imagina, aqui
tem ar-condicionado. Imagina lá, né? Só com um ventiladorzão assim, as crianças lá, coitadinhas lá. Eu fico com uma dó danada. Mas o secretário está dizendo assim que ao longo do ano, e quem sabe até o secretário, eu não quero falar bobagem, mas talvez um mutirão, ou a contratação emergencial aí de empresas. Você falou que é difícil, né, conseguir instalar 1.000 aparelhos assim, de supetão, num curto espaço de tempo. Mas eu não sei se por meio de um mutirão, eu estou usando mutirão, pode ser outra palavra qualquer, mas um esforço mais concentrado e desprovido dessas amarras burocráticas aí que impedem muitas vezes, de repente uma contratação emergencial para uma empresa que possa instalar isso, para acelerar isso, considerando o drama que é estudar sem a climatização, né? De repente, uma saída, não sei. É verdade, eu acho que nós temos que pensar todas as alternativas. Nós liberamos a compra desses aparelhos agora, devem chegar ainda nesse mês no nosso depósito e nós estamos analisando todas as alternativas possíveis. Okay. Porque até para utilizar aquele material que nós conseguimos, e é bom lembrar, nós tivemos, quando eu estive aqui, falei da leitura, da importância da leitura. E nós lançamos, no Dia do Professor, o programa Livro Livre. Nós distribuímos, Paulo Lorenberg, quase 200 mil livros para as nossas crianças dos anos iniciais. Que ótimo. Cada criança recebeu um pacote, uma sacolinha, com 5 livros, para incentivar a leitura em casa. Ele leva para casa dele. E mais do que isso, a gente propôs o seguinte: troque 15 minutos de qualquer tela, seja do celular, da televisão, por 15 páginas de um livro. E tem sido um grande sucesso. E nós vamos repetir essa política também no ano que vem. 5 livros para cada aluno da rede pública dos anos iniciais. Ótimo. Lorenberg quase não gosta disso, né? Ele só vive... Pelo Lorenberg, ele fica lendo o dia inteiro. Né? Se ele gostar de ler, é que nem esse rapaz aqui, né, Lorenberg? Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Eu quero, antes de ir para o intervalo comercial, eu quero chamar a sua atenção para esse grande acontecimento. Todos os fins de ano, finais de ano, a gente está aqui sempre falando, não é? Eu estou dizendo que há 28 anos o Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Nesse ano, o nosso tema é Aqueça um Coração, Compartilhe Amor. Isso mesmo. Compartilhamos amor em forma de doação para as famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança, solidariedade. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem, com a consciência de que a cada doação você não está apenas entregando um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo principalmente com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e enlatados. Também brinquedos, roupas e calçados em bom estado e limpos para que possam ser usados de imediato. Estamos recebendo suas doações até o dia 12 de dezembro, na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, no Concil. Informações 65 3612 6507 3612 6190. Também lá em todas as lojas Moda Verão, no Rotary Clube CPA, na Escola Modelo, lá no Industriário 1 e ainda no Shopping Popular. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Intervalo comercial, a gente volta no instante só. Cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Aqui hoje no Opinião entrevistando o nosso secretário de Educação aqui de Cuiabá, a Mauri Fernandes. Vamos correr aqui para o GD, que é o Gazeta Digital. Eu não sei se a minha orelha encolheu, porque toda hora está caindo esse negócio aqui, ó. A direção executiva, Lorenberg, do Partido Liberal, o PL,
em reunião realizada na quarta-feira, dia 3, cravou o nome do senador por Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PL, como o candidato que disputará o governo do Estado pelo partido, pelo PL. Após especulações em torno do nome de Otaviano Pivetta, do Republicanos, como a alternativa, né, para esse cargo, para esse posto, o grupo então encerrou essa indecisão e apostará todas as fichas no glorioso Wellington Fagundes. Conforme apurado pelo GD, o encontro realizado em Brasília se prolongou pela noite até que o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, bateu o martelo pelo nome do senador Wellington Fagundes. Aspas, chegamos ao entendimento de que é hora do PL governar Mato Grosso, afirmou Valdemar, ressaltando que a legenda possui força política e também representatividade suficiente para liderar um projeto estadual. Segundo ele, com 22 prefeituras, 47% da população administrada, né, o maior número de vereadores e também a maior bancada federal do Estado, o PL, aspas, não pode ficar a reboque de qualquer outro projeto. O Wellington Fagundes destacou que houve plena sintonia entre os dois. Para ele, o diálogo com a direção nacional consolidou a candidatura e garante que chegará ao pleito do ano que vem em total apoio aos demais nomes do partido. Tem mais detalhes aí, tem mais informações, essa notícia aí tem mais desdobramentos dela. Dá um clique aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Tem fala do Wellington, o Pivetta que, então, nesse caso, ficaria fora. Tem tudo aí, ó, a abordagem que foi feita. Vou até pedir para a Caroline, assim, se não for pedir muito, para a próxima vez, a gente colocar o nome do repórter que assina, né? Para dar uma valorizada naquele que escreve. Quando eu era repórter de política, eu gostava muito. Não é por questão de vaidade, não, é questão de valorizar mesmo, né? Aquele que está lá trabalhando, escrevendo, apurando, notícia boa, notícia quente. Lorenberg, Pivetta, então, que tinha até essa expectativa, Necas de Catibiriba. E, aliás, o Pivetta nunca negou, mas também nunca foi atrás, assim, com muita fome, porque tinha que respeitar todo o processo. O fato é que bateu o martelo agora, a não ser que surja uma novidade, porque está toda hora mudando as coisas, né? O Wellington será o candidato ao governo. Paulo e amigo telespectador, veja, um partido que quer ser o maior partido do Estado, ele não pode abrir mão, mas de forma nenhuma, amigos, de uma candidatura ao governo do Estado. Não pode, de jeito nenhum, desprezar o feito conquistado na eleição anterior. Ainda que não venha prevalecer, mas não podemos perder de vista que o cenário construído ou tentado construir com o resultado das urnas de 2024 é exatamente o início, o ponto de partida de qualquer partido que quer alcançar, que quer ser grande no Estado. O PL conquistou 22 prefeituras, União Brasil 60 prefeituras. Esse é um grande passo, mas não basta apenas isso. Eu vou dar um exemplo só para o amigo entender. No ano 2000, o PSDB, que era governo do Estado,
com Dante de Oliveira, e depois ele saiu para vir ser candidato ao Senado, elegeu no ano 2000 55 prefeitos. O PFL, que foi o adversário maior de 1998, conquistou 26 prefeituras. E o PPS, do Blairo Maggi, conquistou 22 prefeituras. 98 isso. Isso, não, no ano 2000. A eleição para prefeito é 2000. Entendi. Em 1998, Em para o governo 2000, do verdade. Estado. O Blairo. Então, esse era o retrato que se tinha naquele momento. Veja, amigos, 55 prefeituras. Não garantiu a eleição do governador tucano e muito menos do senador, que era o ex-governador do Estado à época, com 89% de aprovação do seu governo. Percebe, amigos? Mas não pode perder de vista isso. Tem que partir exatamente daí e tentar transformar-se no maior partido do Estado a partir desse momento, sobretudo quando se tem o senador Wellington Fagundes, que está na metade do seu governo, amigos. De qualquer forma ele ganha. De qualquer forma ele ganha, ele não perde. Se ele vir perder as eleições para o governo do Estado, ele ganhou porque ficou na vitrine durante todo esse momento para a reeleição ao Senado. Ganha recal, né? O chamado recal. Exatamente. Então, aí essa é a importância. Agora, tem um problema sério dentro do PL. Para concluir, há uma divisão muito clara, amigos, mas muito clara, entre os bolsonaristas e entre os PLs históricos. E dentro dos bolsonaristas, eu conheço pessoas que não votariam no Wellington Fagundes. E eu conheço pessoas dentro da ala bolsonarista que votariam. Então é preciso, com a experiência, com o conhecimento do Wellington Fagundes, para suavizar, diminuir, porque tem um problema no jogo político, Paulo, só para concluir, tem um problema no jogo político que não é a cisão que tem problemas, é o silêncio dessa cisão. Esse silêncio, amigos, pode trazer problema seríssimo para qualquer candidato à majoritária. A ver, a conferir então, né? Esse balaio de gás. Como que vai ficar esse tabuleiro? Porque o PL, você sabe como é que está hoje, não é? E como é que vai estar daqui 6 meses, onde as coisas começam a se afunilar praticamente. Já estaremos, daqui a 6 meses, já estaremos falando de convenções e tudo mais, né, Lorenberg? Porque já então, tem que ver como é que vai ficar isso aí. Apoio é muito importante, não é? Tem gente que fala que não acredita muito em transferência de voto. O Jair Bolsonaro, que está preso, ele quebrou essa lógica, por exemplo, em algumas ocasiões, mas em especial essa última, para prefeitos, não é? Conseguiu ir lá e elegeu muita gente. Já tinha feito isso quando se elegeu presidente da República. Muitos ali que nem sonhavam em ser político, acabou sendo alçado e viraram o senador, viraram ministro, enfim. O fato é que o cenário é diferente agora. Hoje é diferente e tende a continuar diferente. Então, o Wellington vai ter que achar o seu viés, e ele tem, não é? O Wellington já tem uma história aqui no estado de Mato Grosso, mas ela será suficiente? O trabalho que ele tem nesses anos todos aí, ele sempre foi congressista, não é? Então, há que se colocar em prática toda uma estratégia, porque todo mundo terá uma estratégia, inclusive os adversários, inclusive o Piveta, que não vai abrir mão de colar no Mauro Mendes para tentar capitalizar o espólio do Mauro, que está, até esse momento, fazendo uma boa gestão. Então, a conferir aí, não é? O glorioso Amaury Fernandes está aqui, que é o secretário municipal de educação. O Amaury estava contando aqui no intervalo, rapaz, eu vou furar aqui, eu ia chamar o Lorenberg para abrir o bloco, mas eu não esqueço depois, que tem, assim, um incremento na grade curricular. Terá um incremento na grade curricular para o ano que vem, como, por exemplo, educação financeira. E isso, eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de abordagem, esse tipo de disciplina, não é?
aos alunos do ensino fundamental. Eu queria que você esmiuçasse um pouco mais isso, secretário. Ok, são boas notícias. Nós teremos um novo currículo, uma nova grade curricular, como você mencionou, para o ano que vem. E nós vamos atender às competências gerais da BNCC, que é uma lei federal e que é a Base Nacional Comum Curricular. Entre as novidades, nós teremos educação financeira, uma coisa tão importante para a criança aprender e levar, inclusive, esses conhecimentos para seu ambiente familiar. Teremos educação socioemocional. Muita gente pergunta, mas o que é isso, né? Nós daremos noções para os nossos alunos do que é o princípio da ética, o princípio do respeito, o princípio da hierarquia, para que eles se... É um pouco educação moral e cívica. Mas está muito ligado ao socioemocional, né? De como ele ser um cidadão melhor, como ele construir a sua identidade de cidadão cada vez melhor. Teremos educação ambiental, que é tão importante, e um tema tão importante para o nosso Estado, inclusive, falar sobre o meio ambiente e como o Mato Grosso hoje é uma referência em preservação do meio ambiente. E também teremos uma coisa muito importante, que é a educação nutricional. Para se ter uma ideia, Paulo, nós temos hoje 80% das nossas crianças com sobrepeso. Desses 80%, mais de 24% estão obesas. Então nós temos que mostrar para as crianças, desde cedo, o que é importante na sua alimentação, como manter o seu corpo saudável, sem excesso daqueles alimentos processados, que são muito ruins para a saúde humana. E com esses 4 elementos, nós teremos condições de formar um aluno cada vez melhor, um aluno crítico, um aluno que entenda desses assuntos e, junto com a formação geral básica, que é o português, a matemática, a história, a geografia, ele possa ser um cidadão do futuro que vá, de fato, mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E a educação financeira, né? Que o cara vai saber, desde pequenino, já entender, ter essa ampla visão aí. Sim. Que ele vai ser o cidadão de amanhã, vai ser o marido de amanhã, vai ser o trabalhador de amanhã. Então ele vai ter uma noção de como gerir tudo e administrar. O Lourenberg, você se importa de... Mas seja sincero, não vai mentir para mim, porque eu não gosto de mentira. Você se importa de deixar sua pergunta para o próximo bloco? De jeito nenhum. Aí ele fala assim, mas depois ele fica xingando depois aqui no intervalo aqui. Você viu o que ele falou, né? De jeito nenhum. Então, eu vou ter que ir para o intervalo comercial por causa do tempo aqui, mas é coisa de 1 minuto e meio. Aí o professor Lourenberg abre o próximo bloco com a Amaury Fernandes. Um instante só. Muito bem, a gente retoma aqui nosso bate-papo informativo com o Amaury Fernandes, que é o secretário de Educação aqui de Cuiabá. Professor Lourenberg, por favor. Secretário, se o senhor me permitir, eu gostaria de voltar a uma parte, a um trecho da primeira resposta que o senhor nos deu, porque eu fiquei preocupado no momento, mas depois o senhor tirou toda a minha preocupação e um amigo telespectador também. A questão quando o senhor disse que uma parte dos alunos estão sendo colocados lá com abaixo do básico. Depois o básico e depois um pouco mais avançado. E aí logo o senhor veio e falou assim, não, nós estamos avançando, porque 70% desses alunos que sequer na terceira série, ou no terceiro ano, desculpe, no terceiro ano, não sabiam sequer ler. Aí vem a minha pergunta, secretário, provavelmente é a pergunta que o amigo, que é o pai desse aluno, que a mãe está preocupada também. Qual foi o planejamento que se teve desse avanço, desse salto, que é significativo, e se esse planejamento será repetido no ano vindouro? Perfeito, Lourenberg. Nós fizemos a implantação de uma metodologia chamada Giro pela Aprendizagem. O que significa isso? Nessa aula eu vou aprender, por exemplo, fração. Para aprender fração, eu preciso retomar coisas do passado que eu não aprendi. E o giro faz exatamente isso, numa espiral crescente,
ele vai dando o conteúdo daquele dia, mas retoma o conteúdo anterior, volta para o conteúdo daquele dia e assim vai progredindo. O aluno não deixa para trás conhecimentos básicos anteriores que ele necessitaria para ter aquele aprendizado daquela oportunidade. Então, nesse sistema espiral, nós conseguimos recuperar a aprendizagem e também a alfabetização. Então, os nossos alunos do terceiro ano, que eram pré-leitores, já conseguem, nesse momento, fazer uma leitura mais adequada. Esse programa não começou e não vai terminar tão cedo. A gente começou em abril, fizemos a evolução e o acompanhamento mês a mês da evolução dos estudantes, porque temos uma plataforma que faz avaliações mensais para que o professor possa identificar aqueles alunos que ainda têm algum problema, possa agir junto com eles e, mais do que isso, as aulas, como a gente chamava antigamente, que a gente chama hoje aula de recomposição de aprendizagem, mas são as aulas de reforço. O aluno, no próprio período de aula, porque o que nós percebemos? Muitos, se você colocava no período depois da aula, que a gente chama de contraturno, não voltavam para a escola para ter essa aula de reforço. Então nós colocamos as aulas de reforço no próprio período regular de aula. 2 vezes por semana, o professor titular da turma separava aqueles alunos que necessitavam, iam para uma sala com outro professor, que é o professor da sala de reforço, para entender e recuperar a aprendizagem no próprio período. Com isso, a gente conseguiu dar o reforço para toda a rede. Além disso, também no contraturno, os alunos que puderam também frequentaram mais aulas no contraturno na sala de reforço. Essa programação continua o próximo ano e vai continuar até que nós tenhamos um resultado equânime para toda a rede. Nós não vamos deixar nenhum estudante para trás. Nós queremos recuperar todos. Já recuperamos grande parte agora nesse ano e no ano que vem vamos continuar recuperando. Metodologia, material de qualidade e, principalmente, formação dos professores, que são profissionais dedicados, e todos os educadores da rede municipal estão se esforçando demais para mudar a realidade dos nossos estudantes. O secretário Mauri Fernandes conosco aqui, o Tribunal de Contas, notadamente, né, em especial o conselheiro Antônio Joaquim, ele liderou uma, aspas, briga, num passado não muito distante, para que houvesse um investimento maciço ou significativo, não é, do Estado em creches, construção ou reforma de creches nos municípios, dada a defasagem que foi verificada por meio de estudos, muito alta, por sinal. E aí isso foi aprovado, o valor, eu não vou lembrar de cabeça, porque esse valor já mudou de 120 milhões, começou com 400 e poucos milhões por 4 anos. Eu sei que algum valor já foi aprovado nessa primeira leva, não é? E passou pela Assembleia Legislativa. A pergunta é, Cuiabá, por ser o maior município, tem inclusive, está nessa lista inclusive da defasagem aí. Começou a receber, vai começar a receber, como é que está nessa programação? Sim, o governo do estado reservou, me parece, quase 80 milhões para que os municípios pudessem terminar obras que estavam paradas junto ao FNDE. Cuiabá recebeu, sim, uma creche que está parada e que nós já licitamos e o dinheiro virá do governo do estado. A gente quer agradecer mais uma vez esse reforço. Mas não é só isso. Com gestão eficiente, nós conseguimos agora retomar e vamos entregar já em janeiro, para o início do ano letivo, 4 unidades escolares. Gercelino Reis, que é uma nova construção, estava a passo de tartaruga. Fica onde essa Gercelino Reis? Puxa, eu não consigo te dar o bairro agora exatamente, né? Mas Gercelino Reis. É estranho, mas que mais? Gercelino Reis, Esmeralda, que é outra escola importante que estava a passo de tartaruga e que a gente vai entregar. Uma creche lá no Praeirinho, que é a creche ali perto do Belinha, que nós vamos pegar a unidade que estava funcionando de forma muito ruim dentro do Dom Bosco e vamos levar para a creche Belinha. E o Antônio Valentim, que nós já estamos recuperando também. Então, já no início de janeiro... São reformas isso aí. São reformas e construções
complexas, Gercelino Reis, Belinha e Esmeralda, a gente vai entregar unidades novas, que estavam a parte do Tartaruga, que a gente assumiu, conseguimos acelerar e começamos o ano com a entrega de novas unidades para a rede. E essa escola, essa creche que estava parada, a Santa Terezinha, também ficará pronta, junto com a Santa Inês Poção, uma com dinheiro do Estado e uma com investimento da própria Prefeitura. Então, 4 unidades no início do ano e uma unidade que nós vamos terminar com dinheiro do Estado no final do próximo ano. Mas lembrando sempre, como eu disse há pouco, nós temos diversas obras iniciando no próximo ano, que são aquelas 12, Lorenberg, que nós comentamos, que deverão levar um ano e meio para ficarem prontas. Mas o importante é, com gestão, fazendo o uso do valor da educação, os 25% que são reservados para a educação do orçamento municipal, nós vamos conseguir colocar a educação em ordem no prazo máximo de um ano e meio. Então, portanto, a resposta para a pergunta que eu fiz é sim, já está dando o ar da graça aí essa ação, porque qual que é o déficit de crianças fora de creches hoje aqui em Cuiabá? De 0 a 3 anos, 1.374 crianças ainda procuram vagas. 1.300. Nós conseguimos aumentar o número de vagas para o início do ano num acordo com creches filantrópicas e com essas novas unidades a gente deve reduzir no início do ano para pelo menos metade esse déficit que a gente tem. Em 750 por aí, 700, 700 por aí. Isso. Metade de 1.350 dá 1.600 e alguma coisa. Então, vamos torcer para que nossas criancinhas tenham, e os pais fiquem mais tranquilos, né? Porque isso também é paz para os pais deixarem as crianças sabendo que elas vão estar ali, inclusive com aquilo que ele falou ali, não só ali como uma espécie de hotelzinho, mas tendo a pré-alfabetização, que é muito importante também. Professor. Secretário, eu vou voltar a uma resposta do bloco anterior, que o senhor falava dos livros, que cada aluno foram 200 mil... Quase 200 mil. Quase 200 mil livros distribuídos entre os alunos da rede municipal. Cada um recebeu até 5 livros. Esse pacote deverá ser repetido no ano que vem ou não? E qual é o planejamento para o resultado? Digamos, por exemplo, eu sou pai de 2 crianças que estão lá na rede pública municipal, cada uma delas receberam 5 livros. Qual é o retorno? Qual é o resultado dessa leitura ou de suposta leitura de cada um desses alunos? São livros novos esses aí? São livros novos, são 5 livros de acordo com a faixa etária da criança. Então a criança do primeiro ano recebeu livros de acordo com a sua idade e assim por diante. E muito boa pergunta, professor, porque querer o resultado, querer a tangibilidade desse resultado é fundamental para que nós tenhamos uma política pública também com sucesso. O que nós fizemos? Junto com os livros, nós orientamos os professores e está sendo executado. Cada aluno tem que fazer uma produção escrita todas as sextas-feiras com relação a esses livros. Então, nós estamos incentivando a leitura e a melhor forma para alguém escrever bem é ler. Quem lê, consegue escrever. É justamente essa etapa de conscientização da leitura que nós estamos vencendo agora e para colher os bons resultados, exigindo que cada aluno, toda sexta-feira, faça uma produção escrita, evidentemente, de acordo com a sua faixa etária, para que nós tenhamos a fluidez dessa política pública. E respondendo, professor, nós teremos sim a continuidade para o ano que vem. O prefeito Abílio esteve no lançamento do Livro Livre e falou: eu quero que os alunos tenham, ao final da educação fundamental, dos anos iniciais, a sua própria biblioteca. Então, ele recebeu agora como aluno do 3º ano. O ano que vem ele vai receber outros 5 livros como aluno do 4º ano. E no 5º ano vai receber outros 5 livros. Se ele ficar com a gente do 1º ao 5º ano, ao final ele terá 25 livros em casa, na sua biblioteca, para ler à vontade, para praticar a leitura e, mais do que isso, escrever, que é fundamental. Vou aproveitar a Jusileide do 1º de março, que está aqui no grupo do Opinião,
Ela está perguntando se esse ano vai ser um sacrilégio, em 2026, né? Matricular os 2 filhos que ela tem, não é? Eu vou aproveitar esse gancho. Obrigado, Jusileise. Ela é amiga também, mas ela é esposa principalmente do Antônio. Matrículas para os novos alunos nas creches e também nas escolas para esse ano de 2026. Eu queria te pedir, Amaury, se eu usar o seu poder de síntese, porque nós temos mais uns 3 ou 4 assuntos aqui, e eu tenho apenas, daqui a pouquinho vamos falar aqui, 5 minutos para encerrar o programa. As matrículas para a rede dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, foram automáticas. E no ensino infantil, exceto creches, também. O que a gente vai fazer? Em janeiro a gente abre a rede toda para as matrículas de alunos novos da rede. Todos os que já estão na rede não precisam nem se preocuparem na escola, exceto se mudou algum documento, comprovante de residência. Nós automatizamos as rematrículas para justamente poupar os pais e os responsáveis de qualquer coisa burocrática junto às escolas. Eu vi uma novidade também muito interessante, não sei se é verdade, eu queria que você respondesse, secretário. Reconhecimento facial. Isso será uma realidade ou já está sendo uma realidade nas escolas municipais? Já é realidade. 154 escolas computadas ontem já estão com reconhecimento facial. Até o final de dezembro completamos as 172 e nós começamos o ano com todas as escolas com reconhecimento facial. Qual é a vantagem disso? Ganho de tempo para ter mais aula. O professor não precisa fazer chamada, gastar 15, 20 minutos com chamada. Todos os alunos têm a presença lançada automaticamente ao entrar nas nossas unidades. Sem contar a questão de segurança e assim por diante. Tem a questão da bonificação também, eu queria que você desse uma pincelada, não é? Porque existe uma bonificação por desempenho, não é? Em relação às melhores escolas e também em relação aos melhores professores também lá na prefeitura. Tem, mas a gente fez mais do que isso. Quando nós começamos a ter a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes, nós lançamos, junto com o prefeito Abílio, uma bonificação geral esse ano, porque não houve tempo de implementar, depois da minha chegada, a gratificação como nós vamos fazer a partir do ano que vem, colocando algumas premissas que devem ser cumpridas pela rede. Nesse ano não houve tempo para isso, então nós vamos dar bonificação para todos os profissionais de educação. R$ 1.500 para o professor titular de sala de aula, R$ 1.200 para as técnicas de desenvolvimento infantil e R$ 800 para todos os profissionais técnicos, apoios das nossas unidades. Isso deve acontecer juntamente com o salário do mês de dezembro. Tem a Marli Alcântara, ela do CPA1, está perguntando aqui no grupo do Zap, você falou da lei, da proposta que vai ser enviada ainda agora, para os próximos dias lá para a Câmara, e esses profissionais, qualquer um... TDI vai para PDI. Vai para PDI, né? Isso. Hoje é TDI e vai para PDI. Esses profissionais serão absorvidos de imediato já no ano que vem? Sim, eles começam o ano, desde que a Câmara aprove o projeto de lei, já no cargo de professores de desenvolvimento infantil. Então já começa com o ano letivo trabalhando já. A nossa ideia é essa. Que ótimo. Professor Lorenberg, a última. Bem rapidamente, secretário, veja, no ano que passou, em 2025, melhor dizendo, houve um atraso do início do ano letivo. E falou-se à época do atraso que a estrutura, os prédios, alguns dos prédios, inclusive aqueles 12 que nós falamos, estavam com problemas. E no ano que vem, terá essa dificuldade ou está tudo planejado para começar religiosamente no dia 2 de fevereiro? Você terá dificuldade para responder em 1 minuto, porque é o tempo que eu tenho aqui. Tudo planejado, 2 de fevereiro, todos os alunos em sala de aula. Nós não teremos as condições ideais que a gente gostaria de ter, mas ninguém vai ficar fora de aula e não vamos atrasar um dia sequer o início das aulas para 2026. Mauri, olha que tá... Não, vamos atrasar Rapaz, está gravado isso, e depois Ótimo. Não vem reclamar que nós estamos cobrando você aqui não, Ótimo. secretário. Vamos cobrar, hein? Com certeza. Vou te ligar, você vai ver meu nome na bina lá e o Paulo e o Lorenberg já vão querer me cobrar.
Não vamos cobrar porque você que está assistindo exige que a gente Exato. faça essa ponte, não é? De isso. fazer. Tomara que tenha PPP aí, que é uma ferramenta para esse trabalho na questão das escolas também, né? Que é a parceria público-privada, para dar uma acelerada. Ô, Mauri, eu quero agradecer a você de verdade, secretário de Educação aqui de Cuiabá, por estar trazendo para a gente aqui o fechamento de 2025, que 26 seja muito melhor ainda, que tenhamos boas notícias para dar à nossa população, especialmente a de Cuiabá, que tenha maior facilidade, conforto e qualidade no ensino aqui na capital. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, quero agradecer o prefeito Abílio, a primeira-dama Samanta, que tem nos ajudado diariamente a fazer a transformação da rede pública de educação de Cuiabá. Juntos, nós vamos fazer da educação de Cuiabá a liderança de Mato Grosso. É a capital do agro e vai ser a capital da educação do Estado. Que ótimo, que ótimo. Com educação financeira, viu? Tem que resolver o primeiro problema dos professores que estão devendo também, né? Não, o professor está devendo. Lorenberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã. Às 19h30, nessa sexta-feira, aqui ao vivo no programa Opinião. Então, se cuida, fica bem, fica com Deus também.